sem mais delongas, vamos falar sobre a super terça, né? A super terça confirmou aquilo que todos nós já imaginávamos, né? Basicamente confirmou que haverá uma disputa entre Biden e entre Joe Biden e Donald Trump na disputa pela presidência da República dos Estados Unidos, né? A Nikki Haley desistiu oficialmente da disputa na manhã desta quarta-feira. Neste momento, os resultados lá nos Estados Unidos dão o seguinte cenário. O Donald Trump venceu as primárias do seu partido em 14 estados e o Joe Biden venceu as primárias em 15, isso segundo as projeções da Associated Press. Tem uma listinha aqui que eu acho que eu posso depois comentar ao longo do programa, mas vamos lá. Alabama deu Trump contra o Biden, Alaska Trump, não teve escolhido os democratas, Arkansas Trump versus Biden, Califórnia Trump versus Biden, Colorado Trump versus Biden, Iowa não teve a convenção dos republicanos, mas teve Biden, e por aí vai. Maine Trump versus Biden, essa escolha Trump versus Biden também foi ratificado no Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virgínia. E lá em Vermont, né, a disputa foi Nick versus Biden, e na Samoa Americana não teve convenção dos republicanos, apenas o Palmer lá nos Estados Unidos. Traz para cá o Alexandre Borges, que eu sei que ele já está aqui. Eu até mais uma vez peço, Alexandre, desculpa, a gente atrasou bem aqui a tua participação, atrasamos o teu almoço, mas... eu já almocei, eu já sei qual é a tua, eu já almocei antes, entendeu? Então ok. Então quem está com fome aqui apenas sou eu, né, meu amigo? Não, porque é o seguinte, o programa chama meio-dia para os outros, para mim chama 1h15, entendeu? Então... olha a maldade. É porque a gente briga no WhatsApp da firma. Fala, pô, Wilson, me ajuda a te ajudar, rapaz. A gente deixa as três pro grupo, pro WhatsApp da firma. Ô, Ale, ainda vou descobrir qual é o esquema que você tem com o Rodrigo Oliveira. Ainda vou descobrir. Rapaz, não faz eu contar isso no ar, não, rapaz. É um esquema... Não precisa contar no ar, não. Não, a gente conta naquela cerveja que eu tô te devendo aí no Rio de Janeiro. Aí eu te conto. Beleza. Tete a tete. Ô, Ale, seguinte, né? Aconteceu aquilo que todos nós imaginávamos, né? Inclusive ontem, aqui no meio-dia, a gente já antecipava, já cantava essa pedra. Inclusive ficou até aquela piadinha, né? Ô, Alexandre, o que ainda vai dar para falar sobre o resultado da super terça? Ao contrário do que eu imaginava, tem sim muita coisa para se falar, né, Ale? Tem, sim. O Oscar está tendo muito mais dúvida, né? Eu estou torcendo para o Oppenheimer, mas está tendo muito mais dúvida do que teve essa super terça de ontem, né? Porque é o que a gente já sabia. Claro que até por educação e por gentileza com a Nikki Haley, a gente mantinha essa coisa, olha, pode ser e tal. Mas, na verdade, esse ano, como tudo esse ano e nos últimos tempos está tudo diferente, a super terça desse ano foi segunda. Por quê? Porque segunda-feira saiu a decisão judicial que deu 9-0 para o Trump na Suprema Corte, liberando ele para concorrer. E essa votação não foi segunda por acaso. A Suprema Corte Americana marcou essa votação para a véspera da super terça, exatamente porque ela sabia que a não decisão desse caso poderia enviesar o resultado do dia seguinte. Então, eles tiveram uma postura que eu acho bastante republicana de falar, olha, não vamos atrapalhar a democracia, né? Se a gente tem uma decisão para tomar, vamos tomar logo, seja qual for, vamos tomar, porque o eleitor que vai votar na terça-feira, ele tem que votar sabendo se o Trump vai concorrer ou não, entendeu? E não essa nuvem, essa suspeição, que isso levaria provavelmente muito eleitor a ter essa dúvida impactando no seu voto. Então, a decisão de segunda-feira, na verdade, é que foi a mais impactante em relação às perspectivas eleitorais desse ano. Com o Trump podendo concorrer judicialmente, ele deu 9-0. Inclusive, eu vi uma coisa muito constrangedora, eu vi um monte de comentarista brasileiro querendo puxar a orelha da Suprema Corte Americana, uma coisa... Deu vergonha alheia, entendeu? De falar, gente, olha só, menos, entendeu? Você pode não gostar do Trump e não tem problema nenhum. Isso aí, a democracia é isso, você gosta de um, não gosta do outro, problema nenhum.
Agora, a Suprema Corte americana é a principal Suprema Corte do mundo, livre, democrático. Tem 9 juízes. Dos 9, pelo menos 6, desculpa, pelo menos 3 são claramente esquerdistas / progressistas. Então, assim, para o Trump ter dado 9-0 dos 9, inclusive os mais radicais à esquerda, escolhidos por causa disso, por exemplo, as escolhas na época do Obama, todos deram ganho de causa para o Trump, os 9. Então, assim, no mínimo, calcem a sandália da humildade, né, e falem, bom, olha, talvez esses caras entendam de alguma coisa que eu aqui, que minha profissão é ser comentarista, está no topo da carreira do direito dos Estados Unidos, entendeu? Que é a Suprema Corte, que é uma coisa dificílima, né? Que é um funil, inclusive, muito diferente do nosso. Aqui, o governo escolhe os Flávio Dino da vida, os Cássio com K da vida, e passa, e vai, passa a boiada. Lá não. Lá o sujeito, para passar pelo Senado, dá trabalho. Para quem não sabe, por exemplo, na época que o Trump era presidente, a irmã dele, ele quis emplacar a irmã. E não mandaram um recado para o Trump falar, ô, bonitão, nem tenta, porque não tem a menor chance de passar. E aí ele mudou de ideia, desconversou, disse que não era com ele, e mudou a indicação. Mas alguém aqui, por exemplo, no Brasil, se a gente tem um presidente que tem um irmão ou uma irmã que é jurista, reconhecido, alguém ia barrar essa indicação no Senado? Eu não vejo isso. Entendeu? Depois que passou Cássio, Nunes Marques, passou, enfim, a gente viu o que passou, o que tem passado por aí. A gente sabe que a sabatina no Senado brasileiro é uma coisa realmente pro forma, para carimbar e vamos embora e tal. A única vez que eu vi o Senado brasileiro, de certa forma, ter um mínimo, né, vamos dizer, de critério, foi quando teve aquela possível indicação do Eduardo Bolsonaro 03, lá, o segundo Mourão, o Bananinha, para uma embaixada, para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o que era um movimento imaginado pelo bolsonarismo para um dia fazer do Eduardo Bolsonaro um candidato a presidente da República. Daria, né, estofo, daria visão internacional, enfim, que é uma coisa que ele gosta, vira e mexe, ele está passeando nos Estados Unidos e tal, enfim. Então, ali o Senado, você deve lembrar, Wilson, melhor do que eu, você aí de Brasília, que o pessoal do Senado mandou um recado, falou, olha, nem tenta, nem manda, porque não vai rolar. E aí o governo Bolsonaro teve a decência de não sugerir o nome do Eduardo Bolsonaro, mas que foi uma obsessão que consumiu quase 2019 inteiro. Era o assunto de 2019, era o Eduardo Bolsonaro como embaixador. Mas ok, vamos voltar aqui à nossa vaca fria. Teve só um parênteses, né? Olha, assim, teve a questão da embaixada e depois surgiu até um prêmio de consolação como integrante da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né? Sim, então, assim, mas, sim. Mas ficou ali no ficou mas o grande apesar de que o grande momento diplomático de Ernesto Araújo, Felipe Martins, Eduardo Bolsonaro e companhia foi fazer aquele voo que trouxe a Covid para o Brasil, né? Que eles fizeram aquele voo lá em março de 2020, quando o Bolsonaro esteve lá, junto com essa turminha, e aí eles voltaram, e eu acho que tinham 20, 30 pessoas no voo que voltaram com Covid, voltaram contaminadas, e ajudaram a começar a pandemia no Brasil. Esse eu acho que é a diplomacia, que o pessoal, aliás, tinha um apelido que eu achava engraçadíssimo, porque eles foram uma vez lá falar com o Trump e ficaram tirando selfie, e aí deram um apelido de diplomaselfie, que era a diplomacia daquela época, né? A diplomaselfie. Se a diplomaselfie um dia for lembrada nos livros de história, talvez seja por ter ajudado a trazer a Covid para o Brasil naquele voo lá de março de 2020. Bom, enfim. Então, o que está acontecendo na política americana? Hoje, oficialmente, começa o que todo mundo sabia, mas para manter, né, tal, as aparências, os ritos e tal, até hoje não era assim, mas a partir de hoje não tem mais conversa. A eleição presidencial dos Estados Unidos de 2024 será entre o atual presidente, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump. Não há mais
qualquer espaço para dúvida. A Nikki Haley, ela, como você disse, uma notícia até que a gente deu em primeira mão, aí na frente de todo mundo, na frente até de muita gente da imprensa americana, do Brasil nem se fala, né? Aquela nossa nota, Nikki Haley desiste, até onde me consta, nós saímos na frente aí de todo mundo. A Nikki Haley, ela não oficialmente apoiou o Trump, ela não falou, como o Ron DeSantis, como outros fizeram, de dizer, olha, estou desistindo e a partir de agora eu apoio o Trump, mas também não disse que não vai apoiar. Ela disse o seguinte, vamos dizer, se fez de difícil. Ela diz, olha, eu estou saindo hoje, eu estou desistindo, mas eu acho que os eleitores que votaram em mim, os eleitores que não votaram no Trump, precisam ser conquistados por ele. Então, ela não fechou a porta. Ela não disse que não vai apoiar. Ela disse, olha, me conquista, né? Conta uma história bacana para mim, quem sabe, né, tem conversa. Mas ela não fechou a porta. De qualquer jeito, é isso. Tá? O Trump ele teve um desempenho fenomenal nas primárias, como ele teve em 2016, para mérito dele. Em 2016, lembra que o Trump era um completo outsider, um cara completamente fora da política, quando ele disputa as primárias americanas, republicanas em 2016. Por quê? Porque ele quebrou uma regra que não foi quebrada depois pelo Biden, então ainda é a dele. É a primeira vez que alguém ganha a presidência da República nos Estados Unidos não tendo passado por um cargo público ou não vindo do mundo militar. Né? Esses eram os dois critérios que faziam o presidente dos Estados Unidos. Ou o sujeito foi político, então o Joe Biden, senador, vice-presidente do Obama, uma carreira longa na política, né? E se você for olhando para trás, Barack Obama era senador, o George Bush foi governador do Texas, vamos voltando, o Bill Clinton, governador do Arkansas, o George Bush pai era o vice do Reagan, o Reagan foi governador da Califórnia. Se você me deixar, eu volto até o George Washington. Então, todos eles ou vieram da política, ou já tinham algum cargo público anterior, ou vieram do mundo militar. Por quê? Porque os Estados Unidos entraram em grandes guerras e os seus heróis de guerra, alguns deles viraram presidente, viraram grandes estrelas nacionais. Então, dos tempos recentes, você tem o Eisenhower, que era o chefe dos exércitos aliados ali na Europa, na época da Segunda Guerra Mundial, e ganhou 2 mandatos seguidos, 52 a 56, 56 a 60. Né? Ele foi 8 anos presidente. O Eisenhower era esse grande general. E para trás também, os heróis da Guerra Civil, né? Você teve a Guerra Civil e vários deles, Ulysses Grant, William McKinley, vários deles. Então, assim, o Trump ele era um empresário e uma personalidade da mídia. Né? Ele era alguém que não era nem político nem militar. E de uma maneira inédita, ele teve a maior votação da história de uma primária republicana e ele agora, depois da superterça de ontem, ele repete um desempenho fenomenal. Não estou aqui falando que ele é bom, que ele é ruim, que ele é bacana, que ele não é. Eu estou apenas nos números. O desempenho eleitoral do Donald Trump, de novo, em 2024, é tão extraordinário quanto foi em 2016. E está colocado a disputa. Agora, um último comentário para voltar para você, o curioso dessa disputa, que se você for ler os comentários aí dos palpiteiros, essa turma toda aí que fica falando, eles tentam sempre passar a ideia de que o Trump é alguém impopular nas minorias, impopular com latino, impopular com negros, impopular, enfim. E é claro que esses segmentos maciçamente votam no Partido Democrata. Mas a comparação nesse caso não é justa, porque são segmentos que, historicamente, há muito tempo votam no Partido Democrata. Basicamente desde a Grande Depressão, desde lá do Roosevelt, quando ele fez o New Deal e encheu os Estados Unidos do que eram os Bolsa Família da época e tal. Agora, o Trump ele tem um desempenho muito maior do que outros republicanos nesse mesmo segmento. E, além disso, ele tem essa votação crescendo. Então, ele teve uma votação de hispânicos e negros e mulheres boa em 2018 para um republicano. Em 2020 ele aumentou e tudo indica que em 2024 ele pode aumentar. Então ele continua crescendo nessas chamadas minorias, nesses chamados segmentos.
aonde que o Trump está perdendo voto? Isso eu acho que é um ponto interessante para a gente fechar aqui. Na classe média, alta, branca, americana. Foi esse segmento que ali no olho no eletrônico deu a vitória para o Biden em 2020, e, de novo, ele não foi bem votado nas primárias nesse segmento, que, por exemplo, estava votando a Nikki Haley, né? Que até ontem, se você for olhar esse corte socioeconômico, o eleitor da Nikki Haley era esse eleitor classe média alta, classe alta, branco, que mora nos chamados subúrbios, que aqui no Brasil a palavra subúrbio quer dizer outra coisa diferente, né? O subúrbio aqui no Brasil é uma coisa meio periferia e tal, não é uma coisa legal em tese. E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o subúrbio é aquela coisa alfaville, né? Aquela coisa do rico que mora longe, naqueles bairros projetados e que tem dinheiro e tal, enfim. Então, nesses lugares, a Nikki Haley foi muito bem votada e o Trump tem dificuldade com esse eleitor. Então, isso pode chocar algumas pessoas que, de repente, estão consumindo aí a parte de opinião aí de outros veículos e tal, mas se você for olhar os números, não é minha opinião, se olhar os números, o Trump ele tem problema com o eleitor branco rico.